ao longo das últimas 2 semanas, de uma forma mais específica, tenho vindo a orar acerca da palavra que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para a igreja no seu todo e de uma forma especial esta igreja local, aquilo que está à nossa frente. Estou a alinhavar alguns pensamentos acerca daquilo que creio que deve ser uma restauração daquilo que já fez no passado, que não é obrigado a fazer da mesma maneira nos dias de hoje, mas há necessidade de nós podermos restaurar coisas que trarão refrigério à nossa vida, trarão restauração à nossa vida. E a orar especificamente por este domingo, há uma palavra que veio até mim, que realçou, e sobre ela irei fazer trazer esta mensagem para os irmãos, que creio ser da parte de Deus e do Espírito Santo para nós. É nós sermos positivos. Nós sermos positivos. Diariamente, isto eu sei que os irmãos ouvem constantemente nas nossas conversas uns com os outros, e eventualmente nós falamos acerca destas coisas, mas diariamente nós somos bombardeados com negatividade, com negativismo, nós somos bombardeados com ideias, pensamentos, frases. As redes sociais estão cheias de notícias, umas a gente já não sabe se é verdadeiro, se é falso. Chegamos à conclusão que a gente às vezes não sabe nada. Já faz lembrar aquilo que disse: eu só sei que nada sei, não é? Então hoje há muita coisa que se ouve, que se vê, que se fala, seja na área política, privada, na parte de empresas, etc. Juntamos todos os acontecimentos que têm vindo a suceder aqui na nossa nação, principalmente nesta altura, e aquilo que nós mais vemos às vezes é as pessoas olharem para aquilo que é a sua vida, olhar para aquilo que a rodeia de uma forma bastante negativa. Mas a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 8, no versículo 3, que todas as coisas devem ser feitas de acordo com a nossa fé. Tudo deve ser feito de acordo com a nossa fé. Então, se eu tiver, e os irmãos também, mentes positivas, nós acabaremos por produzir vidas que são positivas. Ao contrário, se nós tivermos mentes negativas, nós iremos proceder ou iremos dar lugar ou produzir vidas que também são negativas. E eu sei que nós podemos ouvir isto como introdução da mensagem e pensar que, ok, o que é que isto tem a dizer? É mais fácil, às vezes, nós ouvirmos e nem tão pouco meditarmos, mas se nós pensarmos como foi a nossa semana, como é que nós reagimos cada dia da semana que passou, eu irei provavelmente chegar à conclusão, e os irmãos também, que se calhar durante toda a semana nós tivemos pensamentos mais positivos ou pensamentos mais negativos. Porque tudo aquilo que nós pensamos, vamos acabar por produzir. Então, pensamentos positivos sempre estão cheios de fé e esperança. Quando eu penso de forma positiva, então estou cheio de fé e também estou cheio de esperança. Ao contrário, se eu tiver constantemente pensamentos negativos, eu vou acabar de trazer para fora aquilo que está a encher a minha vida, que é medo e dúvida.
E às vezes quando nós falamos de medo, há um medo que faz parte de uma emoção que todos nós temos. Há emoções que estão presentes na nossa vida e o medo é uma delas. Creio que todos nós que estamos aqui, eu só ouvi até hoje uma pessoa com quem eu falei que me disse: eu não tenho medo de nada, eu nunca tenho medo. E eu disse: Cané, qual é o segredo? Qual é o segredo que esta pessoa tem que nunca tem medo? Acho que todos nós que estamos aqui já o tivemos, ou temos de vez em quando em determinadas situações, certo? E era bom nunca ter, mas já tivemos todos. É uma emoção que acompanha a vida de todas as pessoas. Não podemos dizer, eu não tenho. Eu fico assim, às vezes, incrédulo quando ouço estas pessoas demasiado positivas e gostava de estar com elas numa altura de verdadeiro desafio na vida delas para ver se têm medo ou não têm. Às vezes o medo... Eu ia dizer um disparate agora. Então... Dúvida, medo. Então, algumas pessoas têm medo de ter experiência, têm medo de ter esperança, têm medo de criar expectativas. E porquê? Porque muitas pessoas já foram feridas na sua vida, então elas têm medo de ter esperança e medo de criar expectativas. Há alguns anos atrás, e a Filomena é capaz de se lembrar, houve alguém que disse numa das nossas reuniões que não é bom nós criarmos expectativas. Lembra-se? Disse, não é bom nós criarmos expectativas. E naquele momento eu ouvi, analisei e não concordo. Eu acho que a nossa vida é também movida pelas expectativas que nós temos, independente das feridas que nós já tivemos no nosso passado. Muitas pessoas já tiveram tantos desapontamentos, já tiveram tantos problemas, tanto desafio que acham que não conseguem enfrentar a dor de outro desapontamento. Por isso elas não têm expectativa ou elas não têm esperança. E às vezes é fácil nós, enquanto cristãos, cairmos nessa armadilha e não permitimos que esperança ou expectativa seja criada no nosso coração, porque os nossos olhos naturais têm a tendência de olhar para aquilo que é natural e está à nossa volta. E porque não somos capazes de deixar de olhar com olhos naturais, em vez de olharmos com olhos espirituais, olhamos para aquilo que nos rodeia e ficamos impossibilitados de agir, de criar esperança, de criar expectativa. E nada deixa de estar por detrás, muitas vezes, disso, que é o nosso desapontamento, a nossa mágoa. E se nós desenvolvermos um estilo de vida que é negativo, nós vamos ter um comportamento sempre negativo. E volto outra vez a repetir, é mais fácil crer no negativo do que às vezes caminhar no positivo, por causa daquilo que nos rodeia. Por causa das circunstâncias que estão à nossa volta, por causa das feridas, por causa dos desapontamentos, por causa da mágoa, por causa daquilo que a gente ouve, por causa daquilo que está a encher a nossa mente constantemente. Eu vinha agora para baixo com a Ana no carro, ela vinha ouvir as coisas dela e a ler, e eu vinha a pensar em algumas coisas e veio até mim aquilo
creio que a maior parte de nós sabemos e que a palavra de Deus aponta e chama a minha e a vossa atenção para a necessidade da renovação da minha mente. Como é que eu posso renovar a minha mente? Como é que eu posso começar a pensar da forma como Deus pensa? Porque às vezes não olhamos para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa igreja, para as circunstâncias que nos rodeiam. Nem sempre nós olhamos de forma positiva e podemos ter tendência de olhar sempre de forma negativa, porque não vamos renovando a nossa mente. E se não renovamos a nossa mente, escutem o que eu vou dizer, nós começamos a programar o nosso cérebro somente para olhar para as coisas negativas. E eu e os irmãos provavelmente conhecemos pessoas, e espero que nenhum de nós faça parte desse grupo. Nós olhamos para muitas pessoas e conhecemos que podem entrar na tua casa, tu acabaste de fazer uma renovação da tua casa, decoraste-a com coisas novas, mudaste o chão, tu pintaste as paredes, renovaste a casa de banho, a cozinha, etc. E a casa está num mimo. Mas essas pessoas às vezes são tão negativas que ao entrarem na tua casa vão simplesmente olhar para um risquinho que está já numa das paredes que estão lá na vossa casa. Então, não são capazes nem de falar positivo, não são capazes de ver positivo, não são capazes de elogiar, não são capazes de valorizar o que está à volta, são capazes de ver um risquinho na parede de uma casa que está toda bonita. E eu e os irmãos, volto a repetir, conhecemos pessoas que são assim. Nada está bem, nada pode ser mudado, nada pode ser transformado, porque da maneira, escutem bem, da maneira como eles imaginam na sua alma, é assim que a vida deles é conduzida. Então, para mim e para os irmãos, é importante nós sairmos disso, caso seja o nosso caso, mas também, às vezes, evitar estar com pessoas. Eu não estou a dizer que a gente se afaste, que as abandonas, que lhe dá um pontapé, porque nós somos elementos de transformação na vida de outras pessoas. Mas é preciso nós termos cuidado de não estarmos simplesmente rodeados de pessoas que olham para a vida e que não estão à espera que nada de bom lhes possa acontecer. E se não esperam nada de bom, eles nunca terão nada de bom. Se tu não esperas que alguma coisa positiva pode acontecer contigo, com a igreja, com os teus relacionamentos, com o teu trabalho, como é que tu podes vir a ter expectativa? Conheço alguém que uma vez me disse, há muitos anos atrás, alguém me disse, se eu não criar expectativas, se eu não tiver esperança, eu nunca vou ficar desapontado. Mas no prato da balança, nós temos de colocar o que é mais importante, a expectativa, a esperança ou desapontamento. Porque Deus, quando nós ficamos desapontados, Ele cuida de nós. Ele é capaz de trazer ânimo, Ele é capaz de trazer encorajamento, Ele é capaz de nos fazer levantar. E importante
Ele é capaz de mudar a nossa visão, deixarmos de ter uma visão natural para ter uma visão sobrenatural e olharmos para as coisas da maneira como Deus olha. Isso acaba por ser importante na nossa vida. Então, quando começamos a estudar a palavra de Deus e a confiar nele, nós podemos saltar do negativismo para aquilo que é positivo, para aquilo que é a palavra de Deus, para aquilo que são as suas promessas, porque ali no princípio tudo deve ser feito e tudo vai ser feito de acordo com a nossa fé. Na Bíblia King James diz assim: seja feito conforme creste. Se tu creste daquela maneira, é daquela maneira que vai ser feito. Então, tudo aquilo que as pessoas às vezes criam é algo negativo, e se é algo negativo, aquilo que eles creem é aquilo que eles vão ter. Então, a minha questão é a seguinte: nem eu... isto não significa que eu e vocês podemos obter tudo aquilo que simplesmente nós pensamos. Porque não podemos, porque nem eu, nem vocês, escutem bem o que eu vou dizer, apesar de acreditar que há poder nas nossas palavras, que a nossa mente deve ser cheia da mente, ou seja, porque a palavra diz que eu e vocês temos a mente de Cristo, então se eu e vocês, porque temos a mente de Cristo, permitimos que a mente de Cristo esteja a dominar-nos, então nós vamos ter pensamentos e vamos ter palavras de acordo com aquilo que é a sua mente. Por isso eu creio que há poder nas minhas e nas vossas palavras. E isto é mensagem que nós pregamos há 20 anos, mas é uma daquelas coisas que nós precisamos restaurar nos dias de hoje. Nós precisamos restaurar, aprender a falar. Poder aprender a falar a palavra de Deus. Então, eu e vocês não podemos controlar Deus pela forma como nós pensamos ou falamos, certo? Eu e vocês, às vezes gostaríamos, mas não. Nós não somos capazes de controlar Deus só porque pensamos alguma coisa ou falamos alguma coisa. Mas eu acredito que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Deus tem um propósito. E se Ele tem um plano perfeito, e eu o conheço, se eu não conheço, é a minha maior necessidade no presente, é conhecê-lo. Mas se eu conheço, então, aquilo que eu vou pensar, aquilo que eu vou falar, deixa-me acrescentar um outro verbo. Aquilo que eu vou fazer, não é só pensar, falar, mas o fazer. Então, aquilo que eu pensar, aquilo que eu falar e aquilo que eu fizer vai ser enquadrado naquilo que é o plano de Deus para a minha vida, para a vossa vida, para aquilo que Deus deseja que cada um de nós faça. E então, nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos serão sempre de acordo com o seu plano. Então, nós passaremos a agir em concordância com aquilo que Ele pensa, com aquilo que Ele deseja para nós. Então, nossa palavra, ou as nossas palavras podem ser transformadas. Então, para mim e para os irmãos, e gostava de deixar isso bem enfatizado nesta manhã, e volto a dizer, creio que é aquilo que o Espírito Santo quer falar para nós hoje,
é que eu e vocês precisamos, se ainda não o fazemos, praticar o ser positivo em cada situação que surge na nossa vida. Amém? Aqui há mês e meio, 2 meses, com as datas às vezes eu não sou assim muito bom, mas 2 meses e meio, houve um dia que me levantei a meio da noite e quando eu quis virar a cabeça eu não a conseguia virar. Se fizesse assim 10 graus para um lado e para o outro era muito. E quando dei conta, comecei a andar, porque eu fui à casa de banho, e quando estava lá na casa de banho não conseguia me mover, as dores eram horríveis, passei 4 dias sem dormir nada, porque as dores eram horríveis, o pescoço preso, a cabeça presa, não podia haver movimento. E naquela altura, eu pensei muita coisa, porque é danado. Quis pegar no carro e não conseguia virar a cabeça, então não conseguia olhar. Então, se eu queria ver quem estava, eu tinha de me virar assim. E não é fácil, vocês sabem. Espero que nunca saibam, ou nunca experimentem. Mas naquela altura houve a necessidade de quererem alguma coisa mais. Eu fui a médicos, fiz exames, fiz uma série de coisas, aquilo que é normal e natural nós fazermos quando estamos numa situação como estas. Mas houve um dia que eu tive de dizer, ok, isto já chega que seja assim. Estou aqui, eu sei que eu tenho dores, às vezes quando o movimento se fizer assim, esta parte toda me dói ainda, por um pouco de tempo. Mas eu lembro-me que naquela altura, eu chamei a Ana à meia da noite, 4 dias depois, eu disse, nós vamos orar porque isto tem de acabar. Eu não posso estar a viver desta forma. Então nós falamos a palavra de Deus. Eu dei ordem a todo o meu sistema muscular, tudo aquilo que é célula boa no meu corpo, tudo aquilo que são coisas que são boas e estão dentro de nós. Eu lembrei aquilo que está escrito na sua palavra. E eu falei ao meu corpo, disse, a partir de agora, corpo, tu vais ficar, cada célula, cada músculo toma o seu lugar, cada célula faz aquilo que deve fazer. Em nome do Senhor Jesus eu falo saúde, eu falo bênção. E durante algum tempo estivemos ali e não demorou 5 minutos. Eu virava a cabeça e agora viro com um pouco de dor, ainda do lado direito. Então, há circunstâncias que às vezes nos acontecem. E é fácil, se for um caso de uma doença, alguma coisa, é fácil nós sermos tomados por aquilo que é negativo. É fácil, porque nos está a doer, porque ouvimos um relatório que não é muito positivo. Então, é muito fácil sermos tomados pelo negativo. E há aqui pessoas, estou a lembrar o Paulo, a maneira como Deus operou na vida dele, e se nós falássemos com ele, ele é muito calado, normalmente, não é uma pessoa que fala muito, mas tem um coração extremamente bom, generoso, é um homem de fé, etc. Mas eu tenho a certeza que no período difícil pelo qual ele passou, nem sempre esta cabecinha pensou direito, certo? Nem sempre a boca dele falou 100% de acordo com a palavra. Talvez nem sempre isso aconteceu. Então, todos nós, numa situação de doença, pode acontecer, mas há sempre alguém que ora, há sempre alguém que ministra, há sempre alguém que diz algo que vai erguer a nossa fé. Há sempre o Espírito Santo que está conosco e Ele nos fará lembrar palavras.
Ele nos fará lembrar coisas que nós já sabemos. Ele trará o de cima. Então é mais fácil nós falarmos a palavra, nós falarmos positivo e nós tomarmos uma reação contrária àquilo que as circunstâncias falam. 2018, 2019, quando eu estava no IPO em Coimbra, depois de fazer uns exames, e a Cristina, um dia ela perguntou-me, portanto 19, estamos a falar 8 anos atrás, não é? 7, 8, não é? Tenho de fazer as contas. Mas um dia estávamos aqui e ela perguntou, já alguma vez fizeste uma colonoscopia? Eu disse, não. Ela só homem. Com essa idade nunca fizeste. Eu disse, não, nunca fiz. Tinha feito 2 ou 3 vezes anteriormente o teste da próstata e andei com comichões não sei quantas semanas. Eu pensei, agora vou meter um tubo aqui por dentro, como é que é? E quando eu fui fazer, ela passou a receita, eu fui lá à clínica em Aveiro e ele perguntou, como é que quer fazer? Eu disse, com anestesia. Porque quando a gente está a dormir, não sente nada, não é? Então, com anestesia. Quando terminou, ele chamou e ele disse, 3 pólipos, um deles tem um aspecto mau, vamos enviar, cancro. Quando eu chego ao IPO, encontro 6 médicos sentados numa mesa, um à minha frente, e ele olhou para mim e disse, sabe por que é que está aqui? Eu disse, suponho, porque estou no IPO, suponho porque foi mandado que é um cancro. Ele disse, você tem cancro. Assim, muito seco, bruto. E essas palavras, só quem já passou por uma situação dessas, são palavras que ferem, que nos cortam todos. Pastor Jorge já passou, Paulo já passou, muitas pessoas aqui já passaram por isso, e é como uma espada. E a partir daquele momento, parece que a mente começa a pensar aquilo constantemente. Cancro, 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 cancro. Mas há uma altura que nós temos de sair daquela situação para uma outra, que é a situação da fé e de nós crermos na palavra de Deus. Tudo será feito de acordo com a vossa fé, conforme vocês quereram. Então, seja na doença, seja nas finanças, seja naquilo que rodeia e passam a ser as nossas necessidades, nós sempre precisamos lembrar que, mesmo nessas circunstâncias, tudo concorre para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem. Vocês já sabem como eu sou. No dia em que o médico disse, você está livre, 5 anos e meio depois, disse, você está livre do cancro, está curado, venha daqui a 5 anos. Eu saí de lá e como entre Coimbra e Aveiro há uma terra chamada Mielhada, eu fui comer um leitão, foi logo. Disse, gaita, vai já um leitãozinho, que há muito tempo que eu não como. Eu disse, oh Deus, obrigado por este leitão. Então, Romanos 8, 28 diz assim, temos a certeza e sabemos que Deus, sendo um parceiro no seu trabalho, e eu estou a ler a Bíblia amplificada, então temos a certeza e sabemos que Deus, sendo um parceiro no seu trabalho, todas as coisas concorrem e são adaptadas num plano para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio e propósito. Então, esta palavra não diz que todas as coisas são boas,
mas diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E é fácil, no dia a dia, nós encontrarmos situações que não são boas. Imagina que tu vais sair da casa e quando chegas ao teu carro, o teu carro não funciona. E a mim já me aconteceu algumas vezes. E agora não tem bateria. A gente fumega. Se não sei se já repararam que perdi algum cabelo, mas faz fumegar. Para carregar o carro já tive uma vez 10 horas. Inicialmente eu disse muita palavrão, inicialmente fiquei danado, que esta porcaria, etc. Então há uma maneira de nós olharmos para as circunstâncias e pensarmos o que é que acontece aqui, porque uma vez eram 5 e tal da tarde, só às 3 e tal da manhã é que eu consegui carregar o carro, fui para a casa da minha filha, dormi no chão, não é? E eu tinha de ir para o Algarve e no dia a seguir saí. Mas, de manhã, quando a minha neta, ou quando o cão, não foi a minha neta, foi a Ellie e a cadela, foi para cima de mim e eu acordei, né? Embora não tenha dormido muito bem, eu pensei assim, há uma boa razão da parte de Deus para isto ter acontecido. E às vezes olhamos para circunstâncias que nos são adversas e não somos capazes de tirar o bem daquilo que é adverso. E tudo vai depender da maneira como a gente pensa. Naquela noite, naquela tarde, tive de chamar reboque, e depois tive de chamar outro reboque, e depois tive de fazer carregamento, montes de problemas. Os reboques que eu chamei, ninguém conhecia o carro, etc. Não sei, desmanchou-me quase a parte de trás do carro toda, e depois disse, eu não sei. Até que veio lá um fulano com telemóvel, um rapazinho novo, a pesquisar, perguntou ao ChatGPT, o ChatGPT disse a bateria está à frente, afinal a bateria não estava à frente, estava atrás. Mas ele foi à procura, o ChatGPT também não sabe tudo. Às vezes ele também se engana. E há coisas, deixa-me agora fazer um parênteses para aqueles que utilizam o ChatGPT para fazer perguntas. Nunca perguntem muita coisa sobre doutrina, porque ele está programado para a velha aliança e não para a nova. Façam lá a pesquisa de coisas doutrinárias, olhem para aquilo que vocês creem e conhecem da palavra, para aquilo que ele diz, e vocês vão chegar a conclusões muito interessantes. Então, ele não sabe tudo e às vezes engana-se, às vezes diz coisas que não devia dizer. Mas, naquela noite, eu quase que amaldiçoei o carro. Chamei-me estúpido não sei quantas vezes. E porquê que eu fui fazer esta asneira de comprar um carro elétrico? Porquê que eu fui fazer desta maneira? Etc. Claro, na nossa mente está sempre, e o Danga está aqui, ele tem, lá em casa é tudo elétrico, não é? Mas, em nossa maneira, está sempre a ideia do pagar menos. Eu posso fazer 500 quilómetros dentro de Aveiro com 16 euros. E nós não fazemos isso com um carro a combustão. Certo? Quando é para vir para Lisboa, a conversa é outra. Eu gasto 16 euros ou 20 euros de Aveiro até aqui e fica vazio. Tive de parar a meio para carregar um bocadinho mais. Então, são coisas totalmente diferentes na maneira de uso. Mas naquela altura disse, porquê? De manhã, eu disse, há uma razão pelo qual fiquei em Lisboa. E a gente não sabe o porquê. Então, todas as coisas contribuem
para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, vai contribuir de acordo com a maneira como eu e vocês pensamos. Da maneira como eu e vocês vamos falar, da maneira como eu e vocês vamos crer na palavra e de que Deus está no controle de todas as coisas. É importante, e Paulo fala isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 16, ele diz: prontamente nós nos ajustamos às pessoas e às coisas. Então a ideia transmitida é que eu e vocês devemos aprender a ser aquele tipo de pessoa que planeia coisas, mas que não desmorona se esse plano não funciona. Então eu e vocês fazemos planos, mas às vezes a coisa não acontece como nós planeamos, certo? E se não acontece como nós planeamos, o que é que a gente fala? O que é que a gente pensa? Como é que a gente vai agir? Iremos agir de uma forma natural ou carnal, vamos dizer assim, se nós formos negativos. Se nós desenvolvermos uma vida positiva e criarmos um estilo de vida que acaba por ser positivo, então nós vamos pensar, olhar para a situação, agradecer a Deus porque alguma coisa está a ser poupada. Já me aconteceu 2 ou 3 vezes que eu ia e de repente aconteceu paragens, não pude fazer as coisas que eu tinha de fazer naquele momento e passado pouco tempo, quando eu ando, eu vejo grandes acidentes. E já várias vezes eu pensei, eu gosto de andar depressa, agora com o carro elétrico é uma coisa que eu não posso fazer. A partir de agora eu respeito sempre os limites de velocidade. Porque se eu andar com muita pressa, a bateria descarrega rápido. Então eu tenho de respeitar. É um teste à minha fé vir de Aveiro até Lisboa e andar a 120. É um teste da minha fé, teste da minha paciência. Mas às vezes nós não somos capazes de ver que alguma coisa acontece para nos poupar de outra muito mais grave. Já vi e gosto de andar. Já algumas vezes eu saí daqui de Lisboa tarde, depois de reuniões, e quando vou para casa, Leiria, Amealhada, são 2 pontos nevrálgicos na A1, e quando está nevoeiro, a gente às vezes não vê um palmo à frente do nariz. Eu reduzo. Aí chega a andar a 70. Que é milagre, Silva. Mas muitas vezes poupo, vou devagar porque eu não vejo um palmo à frente do nariz e às vezes passa um carro por mim a 120. A minha tendência imediata é meter-me atrás dele e ir-me a guiar pelos faróis da frente. Mas muitas vezes quando eu faço isso, e já me aconteceu, quando eu vou para ir atrás, eu sinto, não o faças. E já vi alguns depois, porque deram piruetas e tiveram acidentes. Se eu fosse atrás, eu estava lá também. Então, a importância de nós ouvirmos, controlar aquilo que às vezes é o nosso impulso e agir de uma forma natural.
Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e vocês conhecem este versículo bem, diz: portanto, se alguém está enxertado em Cristo, o Messias é uma nova criação, totalmente uma nova criatura. As coisas velhas ou prévias, condição moral ou espiritual, já passaram. Eis que tudo se fez fresco e novo. Gosto muito da Bíblia amplificada, amplia muito bem a ideia de muitos versículos. Então, como uma nova criação, nós não temos de permitir que as coisas que nos aconteceram no passado continuem a afetar a nossa vida em Cristo no presente. Porquê? Porque nós somos uma nova criatura. Nós somos filhos de Deus. Então, não é aquilo que está lá para trás que tem de nos controlar, é aquilo que existe em nós hoje, e já foi dito muitas vezes nesta igreja. O mais importante não é o amanhã, o mais importante é o hoje. Muita gente diz, e Obama disse isso muitas vezes, uma frase que correu o mundo, não foi ele que inventou, já existia antes, muita gente diz isso, há pregadores que dizem isso, o melhor ainda está para vir. É verdade, há coisas que estão no nosso futuro e que nós não sabemos e esperamos que sejam coisas melhores do que aquelas que a gente tem agora. Mas nem eu, nem vocês ainda vivemos o momento. Então, não vamos ficar obcecados por aquilo que está lá à frente, nem presos por aquilo que está lá atrás, mas viver o hoje da maneira mais positiva que nós pudermos, crendo na palavra de Deus, agindo em fé. E vou terminar dizendo isso. É importante para mim e para vocês esperarmos receber aquilo que Deus tem, e para nós recebermos, nós precisamos esperar. Vou repetir. Esperar receber, mas para receber eu tenho de esperar. Isso é uma componente na nossa vida. E não posso permitir porque isto acontece comigo, acontece com vocês, em determinadas alturas, parece que nós temos um pressentimento. Não sei se vocês já tiveram isso muitas vezes, vocês estão na vossa vida e de repente vocês são tomados por um sentimento que vocês não conseguem explicar. Às vezes parece que alguma coisa de errado vai acontecer. A Bíblia chama isso de maus pressentimentos. Mas a palavra de Deus, e quando nós dizemos a palavra de Deus tem resposta para tudo, em Provérbios 15 diz: todos os dias do desalentado e oprimido são maus, através de pensamentos ansiosos e maus pressentimentos. Mas aquele que tem um coração alegre tem um banquete contínuo, independentemente das circunstâncias. Então, se nós vivermos desalentados, oprimidos, tudo é mau, nada presta, então nós estaremos debaixo de pensamentos e pressentimentos constantes. Mas precisamos aprender a alegrar ou a manter o nosso coração com a alegria que vem do Senhor e que se transforma na nossa força. E concluo dizendo, quer nós queiramos ou não, há uma esfera espiritual que nos circunda. Há uma esfera espiritual à nossa volta. E nem tudo à nossa volta é uma esfera positiva. Há, deixem-me usar isto, espíritos malignos. Há espíritos malignos que tentam amarrar a nossa mente.
tentam fazer com que andemos ansiosos, que andemos completamente preocupados, sejamos negativos. A palavra diz em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças. Tão giro isto, tão bonito, a oração. Nós oramos, nós suplicamos e depois também damos graças. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E às vezes nós não damos o valor à mente. Nós falamos muito do coração, do espírito, nós falamos muita coisa, mas a paz de Deus quer também guardar não somente o nosso coração, mas a nossa mente em Cristo Jesus. E é imprescindível que eu e os irmãos estejamos alerta para perceber qual a esfera espiritual que nos circunda. Há pouco eu falei das amizades, das nossas amizades, é sempre amizades composta por pessoas negativas. Nós vamos nos tornar negativos. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Vou repetir. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, se eu estou a conviver com pessoas que são negativas, são pessimistas, nada é bom, se nós olharmos para a vida dessas pessoas, vão ver que quem as rodeia é pessoas iguais a elas. Porque eles abrem a boca, falam de lixo, eles comentam, falam mal de toda a gente. Então, a tendência quando alguém está perto de uma pessoa assim é acabar por fazer a mesma coisa que ela faz. Então, é preciso ter esse alerta, ou estarmos alerta para isso, mas também estarmos alerta para os espíritos que nos rodeiam. E às vezes, quando nós vamos crescendo espiritualmente, torna-se mais fácil para nós a percebermos dos espíritos que estão à volta de determinadas cidades, determinados lugares, como é que o povo age, como é que o povo não age, porque há uma esfera espiritual. E esse espírito, às vezes, tenta dominar a nossa vida e torna-se necessário para mim e para vocês, que sejamos capazes de começar a dominar aqueles espíritos que tentam amarrar a nossa mente. E esses espíritos estão para além daquilo que nós podemos controlar por nós mesmos, mas torna-se necessário nós recorrermos ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar neste sentido. E volto outra vez a dizer uma coisa que para nós é essencial. E quando eu digo para nós, esta igreja é essencial, porque nós acreditamos no Espírito Santo, nós acreditamos no batismo, nós acreditamos na evidência de falar em línguas, então acreditamos também naquilo que está escrito. Quem fala línguas, edifica-se a si mesmo. Então, isso não é uma coisa velha, não é uma coisa que nós temos de deixar de o fazer, só porque deixou de ser moderno, ou deixou de ser, na cabeça de alguns, contemporâneo. E volto outra vez a dizer, nem sempre porque há... Alguns anos atrás eu escrevi isto numa mensagem, não me lembro qual, mas está a vir... ao meu espírito agora, que é: nem sempre ajuntamento é novo nascimento. E às vezes pode haver muito ajuntamento, mas não ser grande novo nascimento. Agora, é importante para mim e para vocês
que nós não percamos aquilo que é essencial e que são os fundamentos e as raízes que nós temos, os valores que nós defendemos, porque acredito, aquele que fala línguas edifica-se a si mesmo. É edificado, diz lá em Judas, na sua santíssima fé. Então torna-se importante. Vimos para a igreja falar, berrar, gritar. Provavelmente não é o lugar apropriado para isso. Mas lá na nossa casa, quando tomamos banho, quando andamos, o Ted às vezes diz, tu cantas, quando tu falas línguas, cantas. E eu, é uma coisa que é um hábito meu há muitos anos. Eu gosto de estar a falar línguas e a cantarolar. E ele fala diferente, mas produz o mesmo efeito. Quem fala, quem canta. E torna-se importante para mim e para vocês termos a nossa fé edificada. Porque quando ela está edificada, pensaremos, falaremos e agiremos de acordo com o seu plano e propósito para nós. Amém? Então vamos ficar de pé, se faz favor. Já vou passar o culto ao pastor Jorge, mas vou fazer um apelo que não é fácil, não é de fácil resposta, porque uma das coisas que às vezes é mais difícil na nossa vida é o reconhecimento das nossas fragilidades e dos nossos erros, certo? Então, o meu apelo vai nesse sentido. Se alguém está aqui que olha para a sua vida e ela tem um domínio superior de negatividade ou negativismo, em lugar de positivismo, ou seja, na sua vida a tendência principal é pensar negativo, falar negativo, agir de forma negativa, perdeu a esperança, não cria expectativas, não está à espera que alguma coisa de boa aconteça. Alguns de vocês até dizem, está a ir de mal a pior, pensam para aquilo que está a acontecer e dizem, isto é tudo mau. O convite é para ti. Nós queremos orar em teu favor nesta manhã. Então vou-te pedir que deixes o teu lugar e venhas à frente. Já disse, eu sei que é difícil às vezes reconhecer, mas nós precisamos. E o Espírito Santo está presente aqui para te ajudar. E o nosso desejo é que a partir de agora, com a ajuda do Espírito Santo, porque só porque a gente ora, não significa que tudo vai passar a acontecer dessa forma, mas lá fora tu vais começar a pôr em prática aquilo que tu ouviste, aquilo que tu já sabes, aquilo que tu já experimentaste, e a tua vida vai mudar. Então, eu dou um tempo para que se alguém, toda a igreja ora, para que se alguém reconheça e não pense o que é que alguém te vai julgar, etc., porque ninguém te vai julgar de nada. Então, se tu queres oração, deixa o teu lugar, vem à frente. Nós iremos orar em teu favor.